Oi, gente! Hoje é dia de live compartilhada, né? Esperar o pessoal entrar. Olá, boa noite com você. Como você está? Eu estou bem. Convide seus amigos. Vai ser muito forte hoje. O tema é: quem é Jesus em meio à crise? Então, gente, hoje vai ser compartilhada com meu amigo Rodney. Estávamos conversando no domingo, após aquela live surpresa, né? Que eu fui convocada a dar uma palavra na live para nossa igreja. Sejam bem-vindos, pessoal que está entrando, Jana, Thaís, Arthur. E eu fui convocada a dar uma palavra no domingo, foi uma live muito forte, né? Eu fiquei chocada. E ia conversando com o Rodney. A gente custa conversar, mas quando a gente conversa, sai uns papos de Deus, né, Rodney? E aí eu pensei, por que não convidar o meu amigo para uma live compartilhada? Aí, gente, surgiu a ideia, né? Para ele liberar aquilo que Deus tem dado. Por que não, né, Rodney? Por que não uma live compartilhada? Oi, Thales! Seja bem-vindo. Esperar o pessoal entrar, mas vai ser muito forte. A gente estava conversando agora há pouco sobre o tema da live, né? Ele, sem perceber, Deus já usou ele para ministrar na minha vida. Vai ser forte, gente. Vai ser muito forte. Convida os seus amigos. Tem uma setinha aqui embaixo, ó. Aqui, que você clica e envia. Convida o seu amigo. O tema é: quem é Jesus em meio à crise? Né? Se você se sente sozinho, perdido, você não sabe o que fazer, você tá com medo do que vai ser depois dessa pandemia, nós temos uma resposta para você, né? Thales, a live foi muito forte. Eu tô pipocando aqui até agora da live. Thales fez uma live com o nosso pastor. Bom, eu já vou te chamar, tá, Rodney? Deixa eu ver se eu lembro como é que chama. Eu acho que é forte, tá, Alice? Muito forte. Tem que quebrar os tabus da vida mesmo, pra acordar o povo. Fala, meu amigo! Beleza? Boa noite. Beleza! Assistindo aí. Não dá pra mim agora ver quem tá assistindo, mas, pô, eu vi o Arthur entrando aí, um amigaço meu. A mãe dele, alguns amigos meus que tá entrando aí, meu pastor, o Thales, que é meu líder. Gosto muito desse cara. Pô, prazer total aí fazer parte dessa live junto contigo. Transmitir Jesus para essas pessoas aí. Nossa, cara, vai ser muito power mesmo. É muito power nós dois aqui juntos, né? Mas assim, eu tava até comentando no início, né, na hora que você entrou, que eu falei assim, por que não, né, marca uma live com o Rodney, depois que a gente tava falando sobre a live de domingo. Cara, eu lembrei agora do primeiro dia que você chegou na Power lá de Novo Benfica, você lembra? Lembro, Você pô. todo alinhado. Seja bem-vindo, Arthur, Elúzia. Thales, a gente marca, é só você me falar o dia. Esse cara é Oi? amigo meu, um amigo meu desde criança, pô. Gosto muito desse cara aí, é um abençoadaço, usado demais de Deus. Também tem a gente que entrou aí. Pessoal, pô, a Elúzia. Obrigadão aí por cada um que tá entrando aí. Deus vai falar muito no coração de vocês. Minha vozinha aí acabou de entrar. Ah, saudade da senhora! Vozinha, eu vi seu vídeo dançando, viu? Você tem que me ensinar a dançar, que eu não sei dançar. Pô, é um prazer Bruna enorme. entrou, fala, Bruna. Caraca, Deus tá queimando dentro de mim aqui. Nossa, a gente já tava conversando. E é muito difícil de eu fazer o que eu fiz hoje, que é escrever, cara. Eu escrevi hoje, velho.
Isso é a coisa mais difícil que tem desse mundo. Eu não sou muito fã de escrever, mas, pô, Deus estava queimando tanto dentro de mim que eu acho que eu precisava liberar para alguma coisa antes de liberar aqui. Aí eu acabei escrevendo algumas coisinhas, mas o Espírito Santo que vai fluir aí. Vai ser forte. Então, gente, eu convidei o meu amigo Rogner, por quê? Eu convido as pessoas que eu sei que tem uma palavra de Deus para me abençoar e abençoar a sua vida. E como eu estava dizendo, eu lembro o primeiro dia que o Rogner chegou lá na Power, todo alinhadão na beca. E, assim, o que me destaca nesse meu amigo foi a coragem dele de abrir mão de prazeres humanos, né? De coisas que para ele era o que ele estava vivendo no momento, mas ele realmente encontrou Jesus. E ele teve muita coragem, porque assim, eu mudei algumas coisas na minha vida, porque eu tive gente falando assim, Raíssa, você precisa mudar. Raíssa, você precisa isso. Raíssa, você precisa aquilo. Acorda, Raíssa, sai do comodismo. Mas ele não. Alguns testemunhos dele, outro dia eu vou marcar uma live só para contar o testemunho dele. E o que me destaca foi a coragem, que ele acordou, tipo, teve pessoas ao redor dele, mas ele decidiu, sabe? Ele teve coragem, ele largou o que precisava largar e hoje está aí, sendo forjado por Deus, se tornando esse homem incrível. Então, Rogner, fique à vontade, deixa fluir, deixa o Espírito Santo te usar, libera pra gente aí, que eu tô com fome da palavra de Deus. Libera aí, mano. Então, pô, Gessé, brigadão por ter entrado aí, meu amigo. Então, na verdade, se você falou aí da minha mudança, eu, tipo assim, até o que eu vou ler aqui, ela faz parte um pouco de uma base de um livro que eu li, e ele fala justamente disso, que a gente nunca pode, tipo assim, como eu posso te dizer, eu não posso nunca me gabar das coisas que tenho conseguido fazer. Tipo, de negar a minha carne, essas coisas, porque justamente não sou eu quem faço. É o Espírito Santo, porque eu por mim mesmo eu faria. Não tem jeito, eu conheço ao bastante de saber que eu faria. Muitas das vezes eu me surpreendo. Eu falo, pô, o que Deus está fazendo comigo? Que doideira. E eu tô, tipo assim, como posso dizer, eu tô queimando aqui e vou liberar agora um pouquinho do que Deus falou comigo. Principalmente hoje, Deus já ministrou muito em mim hoje, nesse período finalzinho do tempo. Aí eu vou falar quem é Jesus em meio à crise. E na nossa igreja a gente sempre trabalha com 4 áreas na nossa vida, que é a área espiritual, a área familiar, a área profissional e a social. Hoje eu vou esmiuçar cada uma, só vou deixar a profissional para o final. Vou mudar um pouquinho dessa ordem, porque eu quero dar um testemunho, se der tempo ainda, do que Deus tem feito nesses tempos de pandemia. E vou iniciar falando justamente da espiritual, que é a área crucial na vida de qualquer cristão, de qualquer pessoa que quer viver segundo a palavra de Deus. Fala, Matheus, beleza? Tranquilo, meu mano? Boa noite aí pra você e prazerzão ter você. E a primeira área é espiritual, que é a área que é necessário a gente saber sobre ela. Eu peguei um texto base para mim falar sobre essa área espiritual. Ela fica em João 3, do 1 ao 12, que fala de Jesus e Nicodemos. Só que antes de eu falar, eu queria falar que Jesus, em meio à crise, naquela época, ele era tipo assim, uma profecia que o Messias viria. E aí eu estava lendo aqui, porque muitas dessas áreas foram milagres que foram feitos. E aí eu vi uma parada, cara, que aquilo mexeu comigo, que diz o seguinte: milagre traduz uma palavra grega que literalmente significa sinal. O milagre não é um espetáculo para ser visto e admirado, mas um sinal que aponta para Jesus e quem ele é de fato. Então aqui a gente aprende uma base. O milagre é o quê? É um sinal de quem era Jesus. Isso para mim, tipo, quando eu li isso, eu falei, caraca, que violento, porque muitas das vezes as pessoas procuram um milagre, sendo que o milagre é Jesus, sendo que era só mostrando um sinal de que ele era o Messias. Hoje vamos descobrir quem é Jesus de fato. Em João 3, do 1 ao 12,
fala de uma conversa de Jesus e Nicodemos. Para quem não conhece, Nicodemos era um fariseu, era um cara mestre da lei, um cara que entendia muito da palavra, era um professor, vamos se dizer. E aqui nessa conversa eu aprendo uma coisa. Você só consegue vencer a crise espiritual quando você larga a religião. E perde o controle, literal, você tem que perder o controle. Porque você deixa o Espírito Santo ter o controle da sua vida. Essa parada mexeu comigo porque, olha só o que diz aqui. Tem uma parte aqui que diz o seguinte. O João 3,8 diz o seguinte. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. E ouve-se o barulho que ele faz. Mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. O que isso quer dizer? Muitas das vezes, a gente quer controlar as coisas, a gente quer ter o controle. E quando você diz que Jesus... é assim, né? Quando você diz que Jesus é o Senhor da sua vida, será que existe alguma área que você não tem deixado Jesus ser Senhor? Porque quando você chama Jesus de Senhor é porque Ele é o seu dono. Na Bíblia fala que Jesus nos comprou com sangue. Então fomos comprados. Então não temos mais os nossos prazeres. Não temos que viver os nossos prazeres. Temos que viver o que Jesus quer para nós. E essa crise espiritual, ela se dá justamente como esse cara. Quando Jesus falou com ele, aquele que é nascido da carne, ele é tomado pela carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, ele é do Espírito. Então, ali eu tomo uma outra base que eu acabei buscando, que é quando um anjo leva Ezequiel até o rio Eufrates, se eu não me engano. Eu tenho até que ver que está em Ezequiel 47, do 1 ao 12. Vou abrir aqui só para mim não ter nenhum erro, porque isso foi muito forte que Deus ministrou na minha vida, que eu acho que era justamente o que Jesus queria dizer para Nicodemos. Diz o seguinte, é exatamente isso, eu acho que era só ler o nome do rio aqui. Não sei se você lembra o nome do rio. O rio... Não vou lembrar agora, mas não se pega detalhes, não. Então, e aí o que aconteceu foi o seguinte, o anjo levou ele até essa visão, que é isso, eu creio que é uma visão, e mostrou para ele esse rio. E foi com ele o primeiro passo, os primeiros 500 metros, essa água ia até o tornozelo dele. No segundo ia até e depois mais 500 metros ia até o joelho. Isso é muito forte. Depois ia até a lombar. E aí, depois, quando chegar na parte mais profunda, ele chega a perder o controle. Ele fala que não consegue mais atravessar andando. Ele só consegue atravessar nadando. E aqui eu tomo o quê? Muitas das vezes, quando a gente está ainda com o Espírito Santo, a gente conseguindo controlar o Espírito Santo, vamos dizer assim, você ainda é carne. Quando você ainda consegue controlar ele até o joelho, você ainda é carne. Quando é lombar, você ainda é carne. Mas quando você chega no mais profundo, não é você quem mais toma conta. É o Espírito Santo quem toma conta. Então, quando é o Espírito Santo que faz, não é você mais quem está coordenando mais. Não é você mais quem está mostrando para onde vai. Que é justamente o que Jesus estava falando com ele do vento. Quando ele fala aqui desse vento, ele está falando exatamente isso. E Jesus quer que... parece até estranho a gente falar, mas ele quer que você perca o controle. Porque ele não quer que o controle fique em suas mãos. Ele quer que o controle fique dado a ele. Porque quando você é guiado através do Espírito Santo, você consegue vencer a crise. Porque nessa pandemia, eu te digo, muitas pessoas estão vivendo uma crise espiritual. Porque elas achavam que estavam vivendo, que o Espírito Santo estava controlando a vida delas. Até que vem essa pandemia. E as pessoas, nossa, o que eu faço agora? Agora eu não posso ir para uma estrutura. E quando não pode ir para uma estrutura, você para de buscar a Deus. Eu te falo, no início eu estava vendo isso em mim, eu falei, não, mas espera aí. O que vale para mim é a intimidade que eu tenho aqui no meu quarto, que até o que o Ancio falou hoje mais cedo na live.
O que vale não é você na estrutura, e sim quando você fecha a porta e busca o seu pai em secreto. Porque é ali que você começa a ter intimidade. Então, para você vencer uma crise espiritual na sua vida, para você saber quem é Jesus espiritualmente falando na sua vida, você precisa perder o controle da carne e dar o controle para o espírito. É verdade. Isso para mim queimou dentro de mim, eu achei sim impactante, porque o Espírito Santo, quando ele te conduz, muitas das vezes você quer fazer algo, você quer direcionar sua vida para um lugar, e o Espírito Santo fala, não, eu quero que você vá para outro lugar. E aí você vai... Então, muitas das vezes a gente precisa perder o controle, a gente precisa abrir mão dessa carne. E é o que eu acredito que Jesus estava falando com Nicodemos naquele momento. Ele falou, pô, aquele que é nascido da carne, é nascido aqui no meu ainda fala de pais humanos, ele tem a natureza humana, mas aquele que é nascido do Espírito, ele tem a natureza do Espírito. Então, o que ele queria dizer é exatamente isso. A gente muitas das vezes tem que aprender que não somos nós quem controlamos a nossa vida. Ou pelo menos quando você se diz ser um cristão, quando você se diz ser um representante de Cristo na Terra. Eu estava até pensando, porque na nossa igreja, muitas outras igrejas, a gente fala, é meu discípulo, é discípulo. E Jesus pediu para a gente ir fazer discípulos. Mas discípulos de quem? De Cristo. Quando a gente fala que a gente... Não nossos, né? Porque tem discipulador que não é meu discípulo, não tem seu discípulo, é discípulo de Cristo, né? É o que justamente o Hans falou, é a gente ensinar o outro a aprender a ter a mente de Cristo, né? Eu acho lindo nessa parte que você está falando, que você até falou sobre a questão que a gente foi comprado pelo preço de sangue. Mano, eu acho tão lindo isso, porque assim, Jesus ele se tornou nosso dono, mas ele é tão amoroso e tão gentil que ele nos deu o livre-arbítrio, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, nós escolhemos, Jesus nos comprou para nos resgatar do pecado, e ele, além de nos comprar, ele é a única coisa que ele ensina pra gente, me devolva esse livre-arbítrio, né? Ele não toma de volta, ele não nos obriga a entregar, ele é gentil. Então, eu vejo essa parte que você falou do controle, essa parte do rio é muito forte, onde Deus tá mostrando, né, os níveis para o profeta e está mostrando o nível de profundidade. E eu vejo que, na verdade, mano, é entrega, sabe? Tipo assim, igual você estava falando sobre a questão da experiência no Espírito Santo e da carne. A partir do momento que eu tomei a entregue no Espírito Santo, me entregue, né, com o controle da minha vida, entregando para Deus, Deus só vai trabalhar onde eu deixo. Você falou no início sobre qual área da sua vida, ainda precisa ser entregue, né? Você entregou todas as áreas. Então eu vejo que quando o rio chega e o profeta vê que precisa nadar, né? Já não dá mais para ele, né? Ele precisa, se fosse eu ia afogar, eu não sei nadar, mas assim, além de ser pequena, né? Mas quando a questão que fala, quando ele já tem que nadar, porque já ultrapassa, aí eu vejo o nível total de entrega da vida. Aí eu vejo todas as áreas entregues, que você ainda vai falar, eu vejo... A pessoa já não tá mais, é o que você falou no início, a pessoa já não tá mais no controle, é Deus que está controlando. Mas uma coisa, porque assim, eu, por exemplo, aprendi na religião que eu precisava fazer, que eu tinha que fazer, tipo assim, você tem que se entregar. Então você tem que se entregar. Ei, não é assim. Porque Deus, ele não é assim, Jesus não é assim. Jesus, Deus, ele é justiça? Mas ele é amor. Ele não quer, é a mesma coisa, um casamento. Ninguém casa obrigado, né? Então, é entrega. Então, eu vejo que Jesus é isso, sabe? Ele decide, ele já fez a prova de amor, ele já pagou o preço, e ele espera que a gente se entregue. No nível do exemplo da água do rio, através desse profeta que você citou o exemplo, né? Que a gente possa mergulhar, nadar, por quê? Porque nós já estamos totalmente entregues. Agora você pode falar que eu já acabei. Não, pode falar quando você precisar. Eu queria lembrar o nome do rio que eu estava te falando, eu acabei que eu nem consegui ver aqui, porque nessa visão,
ele volta para o lugar onde que ele iniciou e ele vê que onde que esse rio passava, antes, eu sei que ele encontra com o Mar Morto. E esse lugar era tudo... Tinha, não é o Eufrates, não? eu acho que é o Eufrates, eu não tenho certeza, por isso que eu queria ler aqui, mas tem problema não. E aonde que ele passava, antes tinha morte. E eu vejo isso como morte espiritual. E você, eu, todos nós, quando Deus ele toma conta da nossa vida, a gente começa a gerar vida espiritual para os outros. A gente começa a ser discípulo de Jesus nesse sentido. Jesus, onde que ele passava, as pessoas eram reanimadas a viver o espiritual. Porque elas viam esses milagres, que os milagres, conforme eu disse, é um sinal de quem era Jesus. Então, isso... É verdade. A Rafa me falou uma frase que marcou a minha vida. Tanto que quando eu fui orar com ela lá, a primeira vez que ela perdeu o bebê, eu citei essa frase na oração. E é algo que estremece meu coração. Que ela falou assim, que aonde Jesus passava, acontecia um milagre. Uhum. Não tinha. Aonde Jesus passava, acontecia alguma coisa. Então, se Jesus, por exemplo, está passando aqui agora no meu quarto, está passando aí onde você está, tem que acontecer alguma coisa, uma transformação, um milagre. Isso estremece meu coração, sabe? A Rafa tá aí na live, ela vai lembrar disso. Cara, e é isso aí. Pode falar. Não, mas é isso aí. É exatamente o que você falou, esse é o ponto. Quando o espiritual toma conta e começa o rio dessa água passar, onde passa gera vida. Isso aconteceu comigo quando eu fui transformado, fui para o meio dos meus amigos. Foi para o meio deles e eu comecei a gerar vida para alguns. Muitos até estão aqui na live, começaram a olhar um olhar de esperança na vida deles. Não era na minha vida, porque a minha vida já tinha mudado, mas na vida deles, por quê? Porque eles viam que o que estava fluindo de mim era água de vida eterna, mas não porque eu sou bom ou nada, porque eu me diminuía, eu sempre falava de Cristo, sempre, porque Jesus, ele é isso. Ele quem é a resposta em meio à crise, ele é o milagre. O milagre é sempre o sinal de quem Jesus é. Porque é exatamente aquele ponto que eu falei, muitas pessoas esperam um milagre para ser visto, sendo que o milagre já foi feito e a gente já viu, porque a gente está vivendo um milagre, cara. Só de você poder acordar e pedir perdão pelo seu pecado e você ser perdoado. Cara, não tem coisa melhor nesse mundo de saber que se Jesus voltasse agora, a gente podia estar abraçado com ele lá, entendeu? Então, Jesus, eu vejo ele, porque cada área que eu trouxe sobre a crise é porque a gente está vivendo uma crise. E eu sei que tem muita gente vivendo uma crise espiritual nesse momento. E eu profetizo na vida de cada um que vai assistir, que vai compartilhar e que está assistindo agora, que essas vidas vão ser chamadas como Lázaro para fora e elas vão ressuscitar em nome de Jesus. Porque Jesus eu ele... quero abrir um parênteses. Pode falar. Jesus é lindo, né? Mas assim, eu quero abrir um parênteses nessa questão que você disse, que quando você foi para perto dos seus amigos, é só um parênteses, tá, gente? Que não, entre aspas, não tem nada a ver com o tema da live, mas quando você foi para perto dos seus amigos, você levou esperança. Porque não tem nada a ver, mas, gente, eu não consigo ficar sem falar de religião, mas a religião ensina pra gente, né, a abandonar o que a gente era, abandonar toda a vida, apaga a sua vida e começa a viver algo aparente novo. Porque, na verdade, não é algo novo. Você veste uma carapuça, uma máscara e começa não sendo você. Gente, eu estou falando isso para quem é crente e está na live. Eu vivi isso, então eu tenho gabarito em falar isso. Né? O Rog também viveu um pouco disso. Então, não, Jesus não fala isso. Jesus fala, deixa o que você viveu, não é para você abandonar a sua casa, abandonar a sua família, abandonar seus amigos, não. Jesus está, quando ele fala deixa, ele está falando, deixa o seu mau caráter. Deixa aquilo que está fora do propósito de Deus da sua vida. Então, se você usa droga, se você se prostitui, se você faz algo que te prejudica, está fora do propósito original de Deus, é isso que Deus está falando. Deixa isso e vem, segue-me. Então, o que eu acho bonito nesse parênteses que eu estou abrindo é que você
cara, você foi no lugar que você poderia ter uma recaída, entendeu? Uhum. Não tô falando que você é super-herói nem nada disso, porque você passou Nunca suas fui. batalhas, as suas lutas, mas o mais bonito, até para os amigos do Rogner que tá aí na live, cara, o que eu acho mais bonito nisso é que você não deixou seus amigos, que você foi, você se reconciliou com Jesus, né? Jesus deu um jeitinho de te levar para ele, né, Rogner? Aí você se reconciliou com Jesus e você não seguiu em frente e não olhou para trás. Pelo contrário, você olhou para trás, mas não para a vida, porque você não queria mais ver essa vida. Você olhou para trás porque quem ficou era importante. E eu acho que Uhum. o espiritual, né? O Ansa sempre fala isso, que quando a gente está bem espiritual, o resto tudo fica bem. Até que você vai explicar as outras áreas. Mas, cara, eu acho que o presente da transformação é você ser transformado, você avançar, mas você lembrar de quem ficou. Igual quando eu comecei a descobrir a verdade, a minha oração era: Deus, me dá oportunidade para todo mundo que eu liderei na igreja, ou para todo mundo que estava perto de mim, que eu ensinei de uma forma religiosa, me dá a, me dá a oportunidade de novo de poder estar perto e mostrar isso que o Senhor está me ensinando de novo. Tanto que, né, tem muita gente comigo, graças a Deus. Mas o que eu acho bonito é isso. Então, para você que está nos assistindo, ei, não deixa seus amigos não, cara. Não deixe seus amigos. Pelo contrário, pregue Jesus. Não é você fazer o que eles fazem, não é isso. Mas receba o novo de Deus, receba o milagre de Deus, mas traga também, busque também os seus amigos. Pode continuar, fecha parênteses. Mas isso também tem a ver, porque eu vivi uma crise minha. Eu não sabia minha identidade, eu não sabia quem eu era. E muitas pessoas que estão no mundo, elas não sabem realmente quem elas são. Elas estão vivendo a vida por viver. Igual eu te falei desse Arthur aí, algo que mexeu muito comigo. A gente passou o carnaval no retiro espiritual, eu passei junto com ele. E eu via, cara, algo. Ele já está há mais tempo que eu na presença de Deus, e a gente orando pelos nossos amigos, sendo que muito tempo atrás a gente fez várias coisas de errado, que não cabe vir falar aqui, mas, cara, pô, para mim foi algo muito forte. Era eu, ele e o Felipe, o apelido dele é Lacoste, que são amigos que pô, cara, eu vou levar pro resto da minha vida, oro por eles direto, creio também que eles oram por mim, porque a gente tem amigos em comum e eu vejo ele nessa sede. Tem até um amigo nosso que chama Lucas, que ele orou por ele, ele sentiu algo muito forte, ele deu um testemunho que eu senti aquilo, eu achei isso muito impactante, que ele orou para Deus e ele entrou numa batalha espiritual por essa pessoa. E é exatamente isso, porque é o que eu falei, ele tinha um rio dentro dele que não cabia só mais dentro dele. Ele precisava gerar vida para outra pessoa. Você entendeu? Então, quando o Espírito Santo ele entra dentro de você, você não fica calado, não tem como. Eu tô A lendo um livro importância da entrega, né? eu tô lendo um livro do Luciano Subirá que ele fala justamente isso, que quando você se embriaga do Espírito, você já viu uma pessoa embriagada com álcool, é uma pessoa que fala muito normalmente, e quando você se embriaga do Espírito, você tem os mesmos sintomas, ele até brinca, porque a pessoa não fica calado, ela não consegue ficar calada, ela começa a falar de Jesus, porque aquilo tá cheio, é como se ela fosse explodir. É igual quando eu tava escrevendo aqui, eu não tava, sabe, eu tava dentro do meu quarto aqui, mas sentindo um calor, falei, meu Deus, que é isso? E eu precisava transmitir isso. E é exatamente isso que eu foi algo que me impactou muito, porque é exatamente isso que eu vejo o fluir do Espírito. É quando você não se aquieta só dentro de você, mas quando você passa para outra pessoa. Porque o Espírito Santo ele não vem para transformar a sua vida. Ele vem para transformar a sua e a volta da sua vida. Não tem como, ele não vem só para transformar uma pessoa. Quando ele vem para transformar, ele transforma a sua casa, seus amigos, porque na verdade o seu testemunho, que é o que era o seu passado, se torna algo para Deus no olhar das pessoas novo. Eles olham um novo Rogner, eles não olham mais o Rogner. Meu irmão até brinca, ele fala que morreu um irmão dele em 2018 e nasceu um outro em 2019. E estamos aí até hoje. Mas é o que? Não sou eu.
é o Espírito Santo, porque se fosse por mim, eu continuava na vida que eu vivia. E eu lembro quando eu orei aqui nesse quarto, fui pedindo a Deus essa transformação. E hoje, eu viver essa transformação, eu não consigo me aquietar. Eu tenho até um amigo meu que entrou aqui, que ele está trabalhando comigo, chama Henrico. Eu falei com ele, cara, eu preciso falar de Jesus para os outros, porque é o que me transformou. Então eu quero que essas pessoas também vivam essa transformação. Entendeu? Você quer dar uma conclusão nessa área espiritual aí? Não, eu quero só falar que sua mãe entrou. E Salimar, seja bem-vinda. Então, para mim essa tá top. É a questão de espiritualidade, é entrega, cara. Entrega, existe um Deus que entregou o único filho por você. Ele não entregou por pena nem por dó. Dudu! Te amo, nega, saudade. Ailton, Deus ele não entregou Jesus por pena, sabe? Não foi alguém que falou assim, tadinho do Rogner lá, vai queimar no inferno, vou lá no ver Jesus. Não. Deus enviou Jesus porque ele abriu mão de Jesus para que o plano original se cumprisse. Porque você que está nos assistindo, você é alguém que vale a pena. Então se preocupe com o seu espiritual, a gente está aqui para te ajudar. Busque a Deus, se entrega de verdade e viva o melhor de Deus. Pode continuar, Rogner. Essa conclusão que a gente tem do espiritual é o principal. Primeira área que sempre Jesus vai trabalhar, portanto, foi com Nicodemos, foi a área espiritual, porque o espiritual é quem comanda a sua vida. Se a partir do momento que você se entrega para Deus, eu entendo que é isso. Agora, a gente vai para a segunda área, que é a área familiar. Vou trazer aqui uma visão mais de um relacionamento, que eu vou trazer até o primeiro milagre de Jesus, né? Que é... Jesus vai a um casamento, que é quando ele transforma a água em vinho. E eu vi até uma pregação que eu gosto muito desse Luciano Subirá, cara. Eu sou um fanático. É um cara que me ajudou muito. Isso também é uma coisa que é para a área espiritual. Cara, você precisa ter referências de pessoas, assim como eu tenho o Thales, o Ancio, você, a Dani, a Rafa, tantas outras pessoas, porque a gente precisa ter referências espirituais, assim como a gente tem que ser essa referência espiritual para as pessoas também. E Jesus, eu vejo nesse texto aqui, que Jesus ele é convidado para ir num casamento, e nesse casamento acaba-se o vinho. O vinho, na Bíblia, ele é dado como uma alegria. E eu acho até uma parte aqui muito engraçada, que Maria, mãe de Jesus, ela fala com ele que acabou o vinho. E Jesus fala com ela, calma, ainda não é minha hora. Porque muitas das vezes, você vê que Maria, por mãe de Jesus, uma pessoa próxima, a gente com os nossos olhares, muitas das vezes, para um relacionamento, muitas das vezes a gente acha que, não, Jesus tem que entrar ali agora, que senão vai acabar. Jesus não está preocupado com agora. Ele está preocupado com o que vai acontecer lá na frente. Então, muitas das vezes, se ele intervir antes de você, como que eu posso dizer, enraizar seu coração, muitas das vezes ele vai destruir aquilo que ele podia fazer por você. Muitas das vezes Deus permite algo acontecer num relacionamento para que quando ele entrar realmente nesse casamento, ele vai entrar para que o final seja melhor. Por quê? Não o final, mas o decorrer do tempo vai melhorando. Um relacionamento, como todo mundo sabe, a maioria das vezes o começo sempre é o melhor. Pelo menos é que a maioria diz. Mas quando você coloca Jesus como referência, o decorrer do tempo ele não vai... Eu até estava conversando isso com os amigos meus, vindo. Falei, cara, o problema das pessoas é que elas não colocam Jesus como referência no casamento, não colocam Jesus como referência na vida, no relacionamento. As pessoas querem ter o senhorio dessa área. Elas não permitem que Jesus seja o Senhor. Porque chega a ser tipo assim... Sofrem tanto, né, Rosa? Elas se entregam para outra pessoa. Com certeza, ela se entrega para outra pessoa sem saber qual é o fundamento daquela pessoa, por exemplo.
eu vejo nessa área justamente isso, nesse texto, eu achei isso, o que eu podia trazer para essa área familiar era isso, porque Jesus, quando ele entra no relacionamento, ele entra no relacionamento para ser o principal. Ele não entra para mim ser da pessoa, a pessoa ser meu, não. Nós dois somos de Cristo unidos para um propósito. Eu conversei com um amigo meu ontem e estava conversando com ele um assunto e ele falou justamente isso, que quando ele orava para um relacionamento, ele orava a Deus pedindo a Deus que alinhasse uma pessoa com o propósito dele. Essa é a oração mais correta que a pessoa pode fazer. A oração mais correta que a pessoa pode fazer para um relacionamento. Porque não é que a pessoa esteja mal espiritualmente ou não. Não tô falando mais dessa área. Eu falo de união de propósito mesmo. Porque muitas das vezes o meu propósito é um e a pessoa tem o meu é o sul e o da pessoa é o norte. E como que vai alinhar esses dois propósitos? Então, eu vejo que quando você coloca Jesus com o decorrer do tempo, você sendo alinhado com ele, ele vai encaminhando as coisas para ficarem melhor. Porque nesse texto aqui específico, o rapaz fala com o noivo e fala, pô, normalmente as pessoas deixam o vinho melhor para o começo. Ele fala isso, e você deixou melhor para o final. Mas por quê? Porque quando é de Jesus, o melhor sempre fica, o vinho vai ficando mais gostoso com o decorrer do tempo. Então, essa é uma área familiar. E trazendo isso também para a vida de nós que somos solteiros, eu que vivo com a minha mãe, isso também é trazer para essa visão. Porque uma vez eu vi a Rafa falando algo que aquilo mexeu comigo. O que é ser solteiro de verdade? É você ser independente. Porque se você depender de uma outra pessoa para você ser feliz, nada vai dar certo. Agora, se você colocar Deus... Eu vi o André Fernandes falando uma coisa que aquilo mexeu comigo. Ele falou, cara, se você quer entrar num relacionamento, entre num relacionamento que a pessoa seja mais apaixonada em Deus do que você. A pessoa tem que ser mais apaixonada em Deus do que eu sou apaixonado em Deus, entende? Então, eu olho para a pessoa e falo, caraca, ele ama mais Deus do que eu amo Deus. Então, tem que ser uma pessoa que tente sempre ser melhor do que você nessa área. Porque se ela for apaixonada em Deus, mano, você pode ter certeza que o resto vai fluir. Porque se você busca Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. E isso em todas as áreas. Os princípios, né? Você não vai precisar ficar inseguro porque você sabe que a pessoa está vivendo os princípios e isso vai te proteger, né? Porque os princípios te protegem. Eu gosto muito dessa frase. Os princípios te protegem. Ah, eu me sinto tão segura. E é exatamente isso. Eu vejo a questão que eu fiz até dessa aliança aqui, que é uma identidade com Deus, justamente para mim, antes de ter um relacionamento com qualquer pessoa, eu precisava ter um relacionamento com Deus. Eu precisava me entregar realmente de alma, corpo, espírito, de tudo para Deus, porque na Bíblia fala exatamente isso. Eu acho que em Jeremias, que se você buscar Deus de todo o seu coração, você encontrará. Então, em todas as áreas da sua vida, você precisa deixar Ele ser o Senhor. Quando você tenta, até nesse livro aqui, o cara falou que o erro dele foi que ele não deixou Deus ser Senhor na vida dele, familiar, desse relacionamento. E é uma questão que eu deixo muito, tem até um pouco de receio, porque o que eu quero viver com Deus, a pessoa que vai entrar na minha vida, ela precisa entender que Deus vai ser sempre o primeiro lugar. E Deus tem que ser o primeiro lugar na vida dela. Porque senão o relacionamento não vai para frente. É verdade. Senão vai vir os sentimentos humanos, né? A Rafa aí, toda orgulhosa. Isso aí, meu filho. Aí, como que ele cresceu, né, Rafa? Nós crescemos. Todo mundo tá crescendo, né? No meio da pandemia, né? É muito bom crescer, gente. Mas, entrando no que você disse, se não sentimentos humanos, né? Quando o ser humano está no controle, quando eu fiz a live com a Milena, eu ainda fiz uma pergunta. Eu falei assim, alguma coisa que você fez no controle deu certo? Que você fez por você mesmo? Não, porque a gente não sabe o que é bom, né? A nossa natureza sempre vai olhar para a gente mesmo. É verdade. E essa é uma para mim, tipo assim, eu que sou solteiro, para mim é uma das áreas mais difíceis de lidar, porque
ao mesmo tempo que a gente fica ansioso, a gente na Bíblia manda a gente não andar ansioso. Então, eu estou descansando em Deus nessa área. Estou vendo Deus trabalhar. Amém. Tô vendo Deus, ele trabalhar devagar nessa área. Estou vendo Deus, na verdade, trabalhar em cada área nessa pandemia, meu Deus do céu. Por isso que eu precisava desse tema, porque eu, por muitas das vezes, eu vivi em cada uma área dessa uma crise. E eu estou aprendendo com Deus a lidar, a aprender quem é Jesus em meio a essa crise. Porque olha quem que foi Jesus no meio da crise desse casamento. Ele foi o principal. Jesus é o caminho. Ele sempre vai te mostrar o caminho. Jesus é a verdade. Ele vai estar na verdade e vai te mostrar a verdade. E ele é a vida. A vida é o principal, que é a vida eterna. Então Jesus, ele é o caminho, ele te mostra para onde você deve ir. Ele é a verdade, aonde você tem que se firmar. Ele é a vida, ele deu a vida por você. Né? Então, nessa área familiar, eu olhei muito nesse sentido, que é o que estava mexendo no meu coração, que era um sentido mais de relacionamento. Lógico que tem a área aqui com a minha mãe, mas eu aprendi essa questão de ser solteiro, você precisa ser independente. Foi algo que a Rafa falou, que isso eu estou aprendendo cada vez mais, vamos dizer assim. Deixando minha mãe mais ser uma mãe como se eu já tivesse casado, entende? Porque eu preciso ser treinado para essa área, entendeu? Então, você quer dar uma conclusão sobre essa área aí? Ou podemos ir para... Tá dando deu uma travadinha. Repete de novo a última frase que você falou antes de você me perguntar. Você falou que tá deixando a sua mãe. Tô deixando mais minha mãe ser uma mãe menos coruja minha, vamos dizer assim. Porque minha mãe, pra ela eu era o bebezinho da mamãe. E aí pra mim não ia dar muito certo, né? Imagina. É igual aqui em casa, o caçulinha fica até com ciúme. Mas assim, eu acho isso muito importante, porque eu tenho aprendido muito com a Dani, como todo mundo já sabe, né? Deus tem curado a minha paternidade, e eu tenho aprendido muito com ela essa questão de preenchimento, né? Porque a gente aprende lá fora que precisa de alguém para se preencher, mas na verdade não. Na verdade, você precisa ter uma identidade em Deus, você precisa saber quem Deus é na sua vida, você precisa se sentir completo, porque quem vier para ficar do nosso lado vai ser para acrescentar, né? Vai ser, vai ser para ampliar, para fluir, para jorrar tudo aquilo que Deus tem posto no nosso coração. E o sentido principal é o que você disse, é Deus em primeiro lugar, porque aí vai ter sentido, né? Se Deus não tiver, não tem sentido. Mas eu queria falar um pouco sobre em questão da família, não só nessa questão de relacionamento do casal e para quem está solteiro, eu queria falar um pouco também sobre a família em geral, sabe? Pai, mãe, filhos. Tem muita gente que eu já vi muito crente perdendo família, sabe? Eu, por exemplo, eu não tinha relacionamento com a minha família. Eu ia trabalhar, eu ia voltar. Ih, gente, peraí. Acho que a net caiu dele. Vou te chamar de novo, Rogner. Rogner. Manda um oi aí para mim saber que você tá online, para mim te acrescentar. Mandar solicitação. Manda um oi, Rogner. Então, gente, como eu estava falando, eu, por exemplo, eu quase perdi minha família. Eu comecei a dar valor para minha mãe. Um namorado que eu tive, meu Luiz Fernando, hoje ele tá lá para São Paulo, Ourinhos. Acho que é Ourinhos, né, Rafa? Tá lá mesmo, né? E eu não ficava em casa, eu só ficava na igreja. Aí ele começou a me ensinar sobre família, a visão que a Power ensinou para ele. E eu comecei a ficar mais em casa, a valorizar mais. Aí depois eu fui aprendendo com o Lance e com a Dani a postura de uma filha, como uma filha tem que se comportar, como uma filha precisa ser. E eu comecei a me entregar para a transformação, sabe? Se no meio dessa crise você está dentro de casa com a sua família aí, gente, eu acho. Ah, tá aqui, vou mandar de novo. Tô mandando, Rogner.
Meu celular deu problema, aí. Do nada. Esquentou Ó, muito. tem que orar aí, expulsa aí. Aqui, eu Peguei o tava celular, falando. Oi? peguei o celular da minha mãe ali agora. Ah, eu estava falando, Rogner, que eu queria falar um pouco sobre a família dentro de casa, sabe? Não só questão de Uhum. relacionamento ou quem está solteiro, sobre escolhas, mas a família, às vezes, você que está nos assistindo, você está na sua casa com a sua esposa, com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, com seus irmãos, mas você está trancado no teu quarto, você passa o dia inteiro trancado, ou toda vez que você sai, vai para uma refeição, é só briga, não tem o prazer de ficar dentro de casa. E eu até comentei antes de te chamar de novo que eu não sabia ficar em casa, não. A minha vida era trabalhar igreja, e eu não cuidava da saúde, eu não, nada. Era só igreja e trabalho, né? Aquela visão de estrutura, de ter que fazer alguma coisa para chegar perto de Deus. Então, foi através de um namorado que eu tive, meu Luiz Fernando, que ele aprendeu a colar no pau, aprendeu com o Ancio, visão de família, e ele começou a me ensinar. Porque ele começou a ver que estava errado, que eu só ficava na igreja, não ficava em casa, e comecei a aprender. Então, você precisa olhar para você, sabe? A sua família é importante, tanto para você que é solteiro, como estar no papel de filho, quanto você que está no papel de marido e esposa. Vale a pena para lutar por uma família. A gente tem um exemplo aqui dos nossos pastores, né? Tanto o Thales, a Rafa, o Anse, a Dani, são exemplos de casais que estão perto da gente, que lutaram pelo casamento e agora está dando certo, tá? Colocaram Jesus no centro. Eu tenho Estão testemunho como experimentando filha. vinho novo. Oi? Estão experimentando vinho novo. Não, o Osso tem 18, 19 anos de casado. Ele fala que agora que tá bom. Aí, a Rafa e o Thales, eu não sei se tem 5, 6 anos por aí. Mas eles falam a mesma coisa. Por quê? Porque deixaram Deus trabalhar. Então, assim, Uhum. eu como filha, você como filha, a gente tem um testemunho de filhos, de saber quem são os nossos pais, de honrar, sabe? Então, assim, família vale a pena, cara. Alguns amigos podem até te abandonar, mas família, é muito difícil família te abandonar. Tem os Nossa. altos e baixos, mas você que é servo de Deus, você que conhece Jesus, cara, busca a Deus pela sua família, vale a pena. Um dia você vai ver toda a sua família no altar de Deus. Valoriza o relacionamento entre a família, entendeu? Muitas vezes, eu achava que a minha família, que a minha mãe era o problema, Rob. Por que que eu achava isso? Porque a gente, fisicamente, a gente é bem parecida. Agora, de gênio, eu sou meu pai, minha mãe, eu puxei totalmente o gênio do meu pai. E assim, é água com fogo. Então, né, dá choque. Então, eu não sabia o meu lugar. Eu não sabia o Uhum. meu lugar. A partir do momento que eu aprendi o meu lugar de filha, eu baixei a crista. Hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha mãe. Amo ela, né? Minha mãe tem uma linguagem de amar, eu tenho outra linguagem, mas nós temos um relacionamento ótimo, graças a Deus. Honra minha mãe, o máximo que eu posso eu honro minha mãe. Por quê? Porque eu comecei a entender o valor de uma família. Então, você que está aqui, a gente aprendeu sobre espiritual, que Deus tem que ser o centro da nossa vida. Não é estrutura, não é igreja, mas é Deus, é o relacionamento com Deus. Se o seu espiritual tá bem, tudo fica bem. E agora o Rogner tá falando com a gente sobre família, tanto que ele citou o exemplo de relacionamento para quem entrou aí agora. Então, assim, quando você tem um relacionamento com Deus verdadeiro, você aprende a ter um relacionamento com pessoas. Porque você já tá tão entregue que você vai vendo. Igual eu lembro que eu conversei com o Ansel e eu falei com ele assim na época. Ai, Ansel, eu não sei o que fazer porque eu tô sendo cobrada disso, daquilo, fica dentro de casa. Aí ele começou, filha, o papel de uma filha é isso, 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 isso. Não, Uhum. não, não, você não precisa tomar o lugar da sua mãe. Porque às vezes, por eu ser mais pra frente, né, minha mãe mais tímida, eu acabava passando na frente dela sem ver. Era natural, não era tipo, vou passar na frente da minha mãe. Era natural, sabe? Dani, meu amor entrou na live, nossa pastora querida, te amo. Falou. Verdade. Mas assim, era natural, justamente porque Deus está moldando, né, meu caráter e tudo.
Então, assim, é importante, família é importante, o propósito de Deus é família. Deus não começou com uma igreja, Deus não começou com quatro paredes, Deus começou com uma família. Deus criou Adão, criou Eva, os dois, através dos dois começou a humanidade. Então, assim, é família. Então, sua família, Uhum. se você tá. Não tem problema não, Flor, tá de boa, tá fluindo, a gente ainda tá no segundo tópico, eu acho que vai ter dobradinha, eu vou adorar. Mas assim, Deus começou com uma família. Então, a sua família vale a pena, cara. Você que é casado aí, você que é esposa, você tá pensando em desistir, cara, não desiste. Família vale a pena. Não há impossível, não há impossível. Você pode até pensar, ah, você nem é casada para você estar falando isso. Mas eu tenho casais perto de mim que viveram o inferno. E hoje eles estão no céu, né? Como diz a Dani, é pedacinho do céu dentro de casa, eles estão vivendo a plenitude. Você que é filho, não desiste dos seus pais. Você que é pai, que é mãe, não desiste, cara. Família vale a pena. Como eu sou feliz hoje, Rogner, porque eu tenho relacionamento com a minha mãe, eu sou amiga dos meus irmãos, a gente não tinha comunicação. Eu sou amiga, a minha irmã, eu sou assim, tipo, melhor amiga da minha irmã. Minha irmã já é casada, não mora comigo, né? Mas a gente conversa mais agora que ela tá longe do que quando eu era criança. Eu tenho um Uhum. relacionamento com meu irmão e é muito bom. Hoje, graças a Deus, a glória é toda de Deus. Eu sou referência na minha família em oração, em ser serva de Deus. Mas por quê? Primeiro, espiritual, me entreguei espiritualmente. E segundo, cara, eu comecei a dar valor. Quando eu comecei a dar valor à minha família, eu comecei a ver o resultado. Gente, a família não te abandona. Não vai te abandonar, cara. Vai ter um momento da sua vida que vai ser só a família. Eu lembro que eu precisei fazer um tratamento aí que me deu tendinite no punho. Eu quase morri por causa dos remédios, tive alergia aos remédios. E assim, minha mãe cuidou de mim, cara. Eu não valorizava minha mãe que ficou cuidando de mim, sabe? Eu tive zika, que eu quase morri também, fiquei muito fraca. Tive dengue, quem que cuidou? Mamãe que cuidou, Rony. Mas assim, eu cresci muito porque Deus começou a me ensinar é, que cada um tem uma linguagem de amar. Então, se você Uhum. olha, se você vê que seu pai, sua mãe não liga para você, começa a reparar. Minha mãe, por exemplo, a linguagem de amor dela é cuidar de mim, é cuidar das minhas coisas. Às vezes, quando eu vou fazer, ela fica até brava. Eu até brinco com ela, como é que eu vou casar se não deixa eu fazer? Eu tenho que aprender. Mas Mas assim, eu comecei a ver, eu falei, pô, minha mãe me ama demais, cara, que me suportar é muito difícil. Eu dei uma melhoradinha, mas me suportar é difícil. Então, ei, não desiste não. Só para concluir, para deixar o rock, né, avançar, família vale a pena, é muito bom. Hoje eu tenho prazer, é muito bom, cara, você poder ir encontrar com seus amigos e falar da tua família, sabe? É muito bom você poder. Eu amo presentear pessoas, mas presentear minha mãe e os meus irmãos não tem preço. Não posso nem entrar nisso que eu vou chorar. Mas não tem preço. Sabe por quê? Porque é a família que Deus me deu. Eu passei Uhum. anos da minha vida falando assim: por que que Fulana não é minha mãe? Por que que Fulano? Eu perdi meu pai com 12 anos. Por que que meu pai não é Fulano? Por que que isso? Perguntando, indagando para Deus, sabe? E hoje eu vejo quem Deus quer me tornar, eu só tenho que honrar. Por quê? Porque foi Deus que escolheu minha família e eu não me arrependo. Eu amo meu irmão, amo minha irmã, amo minha mãe, amo meu pai, que eu já não vejo ele desde os 12, porque infelizmente ele faleceu. Mas assim, hoje eu tenho orgulho de ser a filha que mais parece com meu pai. Então, assim, Uhum. família vale a pena. Não desiste, família é o plano original de Deus. Você que não pensa mais em casar, cara, case sim, você moça, case sim, mas case direito. Deixa Deus trabalhar em você, igual o Rodney deu exemplo. Eu também estou numa fase que Deus está curando minha paternidade, curando todas as lacunas do meu ser, para esse tempo chegar. Então, deixa Deus trabalhar na sua vida, não desista. Não desista de sonhar em ter uma família, não desista da família. Ei, família vale a pena. Toda vez que você olhar ao seu redor e você vê que tá tudo perdido, tá tudo ferrado a vida, você olha para o céu e começa a falar, Deus, começa a trazer no meu coração os valores da família. E busca ajuda, casais, busca ajuda, filhos, busca ajuda, pais, mães, busca ajuda. A gente tem muita gente aqui para aconselhar. Nós dois estamos disponíveis, pode chamar no direct. A gente pode passar, casais a gente passa para os nossos pastores. Então, assim, tem gente para te ajudar. Então, não diga, não desista, não diga não, sabe? Não diga chega.
lute primeiro. Lute, lute, que você vai ver que vai valer a pena. Pode avançar, olha. Não, Eu tô eu inspirada aqui, o trem tá queimando aqui dentro também. Mas é isso, é necessário a gente falar assim dessa área, porque também essa pandemia ela trouxe também um problema que as pessoas não tinham comunicação entre família. Aqui em casa não era esse problema. Aqui em casa eu sempre fui muito ligado com a minha mãe, com a minha avó e com o meu irmão, que a gente mora aqui, é bem tranquilo. Mas eu vi, o cara já gerou vários problemas por causa dessa pandemia. Pessoas estavam surtadas porque não estavam aguentando mais a família. Porque, na verdade, é uma área que as pessoas usavam máscara. Ah, eu chego em casa, dou boa noite, vou dormir, passa a vida assim, igual você falou, às vezes a pessoa está dentro de casa, mas ela está trancada no quarto, não tem uma conexão com a mãe, não tem uma conexão com o pai. Eu mesmo tendo meus problemas com meu pai, eu mando mensagem para ele, e é exatamente isso. Tipo assim, muitas das vezes a gente tem esse problema de comunicação, sabe? E eu acho que Deus, ele, nesse tempo de pandemia, ele veio para justamente mostrar quem é Jesus. Jesus, ele veio trazer vida em todas as áreas. E essa familiar é uma que as pessoas, a maioria das pessoas que eu vi nessa pandemia, reclamam de agora estar dentro de casa. Eu falei, como assim? Porque elas não estão Falava que não tinha tempo. com amigo, mas não estão acostumadas com mãe, com pai. Entendeu? Essa questão também, eu vejo pais que trabalhavam para dar tudo que não teve, dar o de melhor para os filhos, mas o principal acabavam deixando de lado por ter que trabalhar, né? Por ter que dar algo que era até mais do que os filhos precisavam, que o que filho precisa é de amor, né? De ensinamento de caráter, aproximação. E é o que você falou, essa pandemia quebrou muita máscara. Máscara de estrutura, máscara, igual eu falei no. Não sei se foi na live ou se foi com o Ansel. Eu falei alguma coisa que eu disse assim: Deus precisava mesmo trazer essa pandemia, colocar todo mundo em casa. Porque quem tem marca de estrutura, só assim que ia quebrar. A Dani escreveu uma frase aí sobre tempo de qualidade. Isso é muito importante, cara. Ela falou aqui acima, só abrindo um parênteses, Roda, Uhum. sobre as linguagens, as 5 linguagens de amor. O atos de serviço, tempo de qualidade, presente, palavras de afirmação e toque físico. Então, assim, cada pessoa tem uma linguagem de amor na família, assim, um ser humano com outro. E, cara, tempo de qualidade com seus filhos. Velho, às vezes seu filho não quer o tênis mais caro, seu filho não quer o videogame mais caro, por mais que ele peça, às vezes ele vai amar muito mais você passar uma tarde inteira, você jogar um videogame com ele, você tá perto dele, porque, gente, eu sei que pai faz falta, faz muita falta. Então, assim, cuide de seus filhos, porque senão quem vai ensinar valores para eles é o mundo, né? São as situações e pessoas. E não tem necessidade disso. Você tem essa missão e você pode fazer isso. Pode continuar. É isso aí. É o que a gente trabalhou aqui, porque assim, o intuito da live é mostrar também o momento que a gente vive hoje. E porque a crise que a gente está vivendo hoje, a gente nunca vive, pelo menos desde que eu nasci, eu não me lembro de uma crise parecida com essa. E, cara, eu acredito que Jesus estivesse hoje em dia no meio dessa crise, como que você acha que Jesus agiria? Você acha que Jesus ele também não se apegaria a essa questão de família? Eu acho que não só a questão, porque a espiritual, assim, eu sei que é a mais importante, mas como você disse, cara, o primeiro projeto que Deus teve na Terra, a primeira coisa que ele estabeleceu na Terra foi a família. E Jesus, ele tinha um cuidado tão grande com a família que quando ele estava na cruz, ele pediu para que João cuidasse da mãe dele. Então, ali você viu o cuidado, porque uma mulher naquela época, pronto para quando ela morrer, era passar viúva, a hora mais difícil da vida dele, João, cuida da minha mãe. Gente, é o plano original, cara. Jesus é top. você vê o Eu sou apaixonada por esse cara, Jesus.
Você vê, ele foi perfeito em todas as áreas. Ele mostrou exatamente isso, porque uma mulher naquela época, quando ela era viúva, ela não tinha o financeiro, porque naquela época a mulher não trabalhava como um homem, entendeu? Verdade. Então, Rogner, teve esse ah, cuidado. Rogner, tem 10 segundos. Eu vou te chamar de novo. Gente, vai ter dobradinho. Eu falei que ia ter dobradinho. Ó, espero vocês, tá?